O Homem Sem Medo, Demolidor, meu herói preferido. Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio o Gibi. Meu nome é João e hoje é dia da gente conversar sobre o herói da cozinha do inferno. Sim, o Demolidor é meu herói preferido e foi criado pelo Stan Lee em 1963 e tinha lá um belo uniforme, ou não tão belo assim, por assim dizer, né, amarelo e vermelho, que quando foi pensado, né, ele foi pensado, as ideias, né, do traje foram sugeridos, na verdade, pelo Jack Kirby, né, quando o Bill Everett criou lá o conceito do desenho, né, a arte conceitual ou a proposta, né, de uniforme veio do Jack Kirby. E em 1963 começa, e a peculiaridade é que nós temos um jovem que, para salvar um senhor, acabou ficando cego. Por quê? Porque esse senhor ia ser atropelado, ele pegou, salvou esse senhor e um composto químico, né, radioativo, atingiu os olhos desse jovem, que por sua vez acabou ficando cego, mas acabou ganhando superpoderes. Que superpoderes? Todos os seus outros sentidos ficaram super aguçados, e não só isso, ele acabou tendo na sua cabeça um sistema de radar, onde de certa forma serve como os olhos dele. Nesse caso, podemos dizer que o Demolidor na prática não é cego, né? Ele pode não enxergar na forma com que enxergamos com a questão dos olhos, né? Mas o radar a gente sabe, por exemplo, que ele consegue ter um panorama de 360 graus, né, em torno dele. Então ele sabe tudo que tem em volta dele. Por quanto disso daí? Ele pode não ver a pessoa, mas ele vê o contorno da pessoa. Ele pode não ver o prédio, mas ele vê o contorno do prédio, por causa desse esquema do radar na cabeça dele. Sob muitos aspectos, o Demolidor enxerga melhor que muita gente, né? Então ele é também um cara muito ágil e acabou desenvolvendo grandes habilidades justamente por causa do seu mestre, o Stick, que também é cego e que por sua vez acabou treinando Matthew Murdock. Matthew Murdock é filho de um boxeador que por sua vez tinha que vender uma luta, não vendeu, e vamos dizer assim, para poder provocar orgulho no filho, para o filho ver que ele era um homem sério, um homem realmente batalhador e tudo mais, ele acabou vencendo a luta que era para ele perder. Isso lhe custou a vida, e o Murdock acabou se tornando o Demolidor para poder fazer justiça. De certa forma, esse homem que se tornou um advogado, executa a justiça no sentido de ser um advogado e de cuidar das questões num tribunal, mas também dá o seu jeito de fazer justiça onde a justiça, por sua vez, nem sempre é operada. Então, nesse caso, ele acaba se trajando de Demolidor e indo atrás de fazer aquilo que se precisa, ou seja, ele vai dar um jeito de prender os bandidos. É interessante notar que, conforme a gente vai lendo as histórias do Demolidor e a gente vê esse esquema do sistema de radar e tudo mais, esses sentidos aguçados, ele escuta muito longe, o olfato dele é ultra sensível, o paladar dele, ele consegue ler as coisas só passando os dedos sobre uma superfície onde tem a escrita, e nem é questão de braille, ele simplesmente consegue fazer a leitura e por aí adiante. É bem interessante toda essa habilidade dele e essas questões que vão tornando ele sempre um personagem diferenciado. Mas o mais bacana disso tudo é que normalmente o Demolidor é um personagem que tem excelentes fases na Marvel e que raramente nós tivemos momentos ruins com ele, no sentido assim de aquela fase foi muito ruim. Isso não é uma coisa muito usual no Demolidor, principalmente quando o Frank Miller assumiu o quadrinho do Demolidor, né? O quadrinho estava em baixa na época, e depois do Frank Miller para frente deu um up sensacional, porque ele conseguiu trabalhar muito bem esse elemento urbano do Matthew Murdock. Matthew Murdock acabou se tornando um advogado muito rico, morando em cobertura, tendo muito dinheiro, se dando muito bem na vida por conta dos seus casos, ou seus clientes, né, com boas posses e tudo mais. Enfim, é um cara que conseguiu fazer sua vida e alcançar sucesso, tanto como super-herói, como também como advogado. Entretanto, quando um sujeito chamado Wilson Fisk recebe a informação
de que o Matt Murdock na verdade é o Demolidor. Esse cara então resolve acabar com a vida do Matt Murdock. Como? Ele dá um jeito da licença do Matt ser caçada, ele dá um jeito de pegar todo o dinheiro do Murdock, explode a casa dele, enfim, ele acaba com tudo o que o Murdock conquistou durante sua vida inteira. Dali nós temos a queda de Murdock, talvez a melhor história do Demolidor de todos os tempos. E nesse caso, há um elemento interessante ali que o Frank Miller acaba dizendo, né, por meio do Rei do Crime, né, ou narrando a sensação que o Rei do Crime está tendo naquele instante, considerando que ele descobriu que o Demolidor não estava morto, né, que um homem sem esperança é um homem sem medo. Já Mark Waid, que escreveu um período Demolidor, que ele já procurou se afastar um pouco da tragédia, mas buscar um lado mais alegre do personagem, ele dizia que o Demolidor não tem medo, porque ele não enxerga de verdade o que está diante dele, porque se ele tivesse, ele sentiria medo, né? Mas cabe dentro, obviamente, do aspecto desse lado mais feliz do Demolidor que o Mark Waid queria mostrar, como também desse lado mais pesado que o Frank Miller na época também estava querendo mostrar. Na verdade, tragédia é uma coisa que sempre faz muito assim, tem muito a ver com o Demolidor, né? Faz parte da vida dele. A gente vai ver sempre um cara que começa a ficar bem e leva um tombo feio da vida. Começa a ficar bem e leva um tombo feio da vida. E ao mesmo tempo a gente vai vendo um cara muito perseverante, porque mesmo com esse tombo feio, ele acha força para se reerguer e seguir em frente. Ele acha força para se reerguer e seguir em frente, e assim sucessivamente. As mulheres que se envolvem com o Demolidor também normalmente não têm vida fácil, elas acabam, na verdade, ou muito judiadas por causa das circunstâncias, ou elas acabam mortas mesmo também por causa das circunstâncias. Se aproximar do Matt Murdock ou do Demolidor e ter um romance com ele acaba sendo muito perigoso para as mulheres. E tudo isso vai chamando muita atenção dentro dessas construções de história, né? Temos histórias muito bacanas como, por exemplo, Roleta Russa, temos ainda, como eu disse, a queda de Murdock, temos o Homem Sem Medo. Quem sabe ainda a gente pode citar aí a fase do Brian Michael Bendis, que é uma fase muito elogiada e não à toa, porque Decálogo, Rei da Cozinha do Inferno, entre outros, são arcos excelentes. A fase do Ed Brubaker também é muito bacana, porque ele vai trabalhando assim um lado onde o Demolidor acaba passando também por muitas tragédias, e ele vai começando a se aproximar do tentáculo. Tem uma fase horrorosa, que é uma coisa esquecível, que é, como eu disse, nem sempre é tão bacana assim, né? E acaba acontecendo, às vezes tem uma fase muito ruim, que é a Terra das Sombras, onde um demônio acaba possuindo o Demolidor, e ali acontece uma fase onde o Matt Murdock se torna o vilão da história. Uma história muito mal desenvolvida, muito mal feita e profundamente esquecível. Foi justamente depois disso, né? Teve um renascimento aí do Demolidor, coisa e tal, por conta daquela circunstância toda, e o Mark Waid acabou assumindo, trazendo essa nova visão, uma visão mais bacana, no sentido, assim, querendo afastar um pouco o Demolidor da tragédia e trazendo ele um pouco mais para um lado mais otimista da vida. E, atualmente, né, encerrou-se lá nos Estados Unidos a fase do Charlie Soule, que há quem goste muito, há quem não goste tanto assim, né? Eu gosto da fase, eu não acho que é a melhor fase do personagem, eu não acho que vai ser uma fase que todo mundo vai ficar lembrando pelo maior tempo, mas ele, de certa forma, fez, em linhas gerais, com um trabalho competente sobre para o personagem. Há um problema, ou uma lacuna, né, de publicações, ou uma publicação muito mal feita do Demolidor no Brasil, que é justamente a fase escrita pela Anne Nocent, né? Ela tem uma fase muito bacana do personagem e que foi publicada de uma forma muito porca, muito mal feita pela editora Abril. Ela mal publicou as histórias, e das histórias que publicou ainda conseguiu cortar um número absurdo de páginas produzidas pela Inocente, e que inclusive era desenhada pelo John Romita Jr. Então, uma das coisas que se espera é que uma hora dessa a Panini consiga, ou tome coragem, né, tome a disposição de reparar isso, né, porque os fãs do Demolidor merecem essa
essa fase da referida escritora produzida na sua íntegra, né, aqui no Brasil, porque sim, é uma lacuna e é uma coisa muito chata saber que essa fase foi publicada de uma forma muito irresponsável, eu diria também, pela editora Abril. Demolidor é um personagem que sofre, é um personagem que tem o seu apego na fé, que muitas vezes tem essa fé toda fragmentada, se afasta da própria igreja, das perspectivas de fé. É um personagem que passa por muitas situações por ele ser também muito humano e acaba se tornando um personagem muito carismático, justamente porque quer fazer ele justiça também vestido como um demônio. Então é um demônio sim, mas que tem essa proposta nesse sentido de aterrorizar, de assustar, né, o bandido. Vale a pena ler as histórias do Demolidor? Sem dúvida nenhuma. É um personagem que, via de regra, tem equipes criativas excelentes, sem dúvida nenhuma. E que dificilmente nós temos uma fase ruim. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para você. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal a crescer. E deixe aí nos comentários o que você acha do Demolidor. Gosta, não gosta? Qual a sua fase preferida? Quais são os aspectos do personagem que mais encanta você? E por aí adiante. Se for fazer suas compras na Amazon e quiser dar uma força para o canal, link na descrição do vídeo. E também faça parte do nosso grupo no Facebook, que também tem o link aí na descrição do vídeo. No mais, eu fico por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.